Quero falar o que não pode faltar na tua vida em 2024. O que não pode faltar na sua vida no próximo ano? Diz assim a santa palavra de Deus: seja forte e seja corajoso, porque você conduzirá este meu povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Agora o 9. Não fui eu... Vamos ler juntos esse 9, irmãos? Não fui eu que ordenei a você... Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Amém? Recebe, irmãos? Essa é a primeira coisa que você precisa ter em 2024. Amém? Que Deus abençoe a palavra de Deus em nossos corações. Chegamos então, irmãos, ao final de mais um ano de vida que Deus tem dado, né? Muitas reflexões sobre a nossa vida. Eu mesmo estava falando com a Priscila, né, que a data 31 de dezembro e a virada de ano, isso é uma coisa humana. Deus não vê assim. A gente que coloca, né, o tempo, anos, dias, semanas para os nossos planejamentos, mas Deus, Ele sabe o dia do nosso nascimento até o último dia. E Deus nos preservou com vida até o final de 2023, pela sua graça e misericórdia. Porque se não fosse Ele, né, Mauri? Quantos livramentos vocês tiveram esse ano? Quantos? Ouvimos aqui da Rosângela. Quantos que partiram esse último ano, não estão mais com a gente? Então, irmãos, o fato de nós estarmos aqui e entrarmos num próximo ano, é só pela misericórdia de Deus, é porque Deus tem planos. Não tem outra razão para Ele nos manter aqui, para a gente viver. Mas chegamos ao final do ano, e nesse último dia de dezembro, começamos a pensar o que vai ser 2024. Existem muitas previsões, mas, irmãos, vai acontecer somente aquilo que você quiser que aconteça também. Das posições que você tomar, algumas coisas muito boas vão acontecer, mas vai depender daquilo que você quer decidir. E eu vou falar 3 coisas aqui que você tem que decidir se você vai querer ou não para o próximo ano, que não pode faltar em 2024, na sua vida. Vamos na primeira? Esse primeiro texto de Josué é incrível, né? Porque ele sucedeu um grande líder, ele tinha que continuar então liderando esse povo. Mas Deus deu instruções para eles tremendas. Primeira coisa que não pode faltar em 2024, coragem. Coragem para encarar os desafios. Você não sabe o que vai acontecer. Nós profetizamos, queremos que muitas coisas boas aconteçam. Mas podem acontecer coisas muito difíceis. E você precisa ter coragem para enfrentar. Coragem. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. É o verso 9. Mas no verso 7, no verso 6, ele se repete. Deus parece que fala: Josué, escuta bem, você precisa ser forte. Precisa ter coragem para o que você vai enfrentar. Então, para 2024, você tem que ser forte, Letícia. Você tem que ter coragem para enfrentar tudo o que acontecer. Não se apavore, Deus diz. Calma. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, queridos? Então, não importa o que aconteça, você estando com a presença dEle, você vai conseguir.
Há um poder quando estamos ao lado de Deus. Há um poder incrível na nossa vida quando temos a sua presença. É por isso que nós buscamos a Ele. Os cultos, em casa, no trabalho, lendo a Bíblia, estudando. Às segundas-feiras tem um grupo que ora, à quarta-feira tem outro grupo que ora. Alguns têm um pequeno grupo que se reúne, buscando a presença de Deus, cada dia. A presença dEle é um poder. E Yahvé ajuda na conquista. É isso que a gente aprende na história de Josué. Ele foi chamado para conquistar a terra prometida. Não tinha nada conquistado ainda. Eles não tinham nada. Eles tinham atravessado o rio e só tinha uma promessa, não tinha nada de conquista. Ele precisava ser forte para conquistar. Para você vencer na vida, precisa ser forte, precisa ter coragem. Mas Yahvé é o único que pode ajudar você nas suas conquistas. Nas suas conquistas. Não pode haver hesitação ou indecisão nas decisões da vida. Josué não tinha essa oportunidade de ficar com dúvida, com medo à frente da liderança. Ele tinha que ser forte, tinha que ser corajoso, não podia hesitar. Irmãos, é bonito ver uma pessoa que entra com coragem, com determinação. Eu às vezes vejo a Priscilinha lá à frente das orquestras, um monte de músicos lá, um melhor que o outro. Ela está ali, tem que ser firme. Ela tem que conhecer aquilo que ela está ali tocando. Então é bonito ver uma pessoa que é firme e ela conquista. As pessoas gostam. Você que é pai, você que é marido, sua esposa gosta de um marido corajoso. Os seus filhos precisam olhar em você essa firmeza em decidir as situações. E a mesma coisa as mulheres. Não pode haver hesitação. É preciso saber que com Deus todas as coisas são possíveis. Amém, queridos? Aí você coloca aí teus sonhos, aquilo que você quer conquistar, com a presença dEle na sua vida. Você obedecendo as instruções, medita na palavra, fala a palavra. Josué tinha que ter a palavra na boca, na língua, na sua língua. Ele precisava, no momento mais difícil que as tropas estivessem lá lutando, ele tinha que ter a palavra. Por isso que ele falou, você tem que meditar na palavra, para quando estiver pronto, você precisa falar. Fale e não te cales. Por isso que a gente estuda a palavra. Josué precisava enfrentar, irmãos, gigantes. Tinham gigantes naquelas terras. Isso que a Bíblia diz. E você enfrentará muitos gigantes. Gigantes. Aí você tem vários tipos de gigantes. A saúde é uma delas. A enfermidade é um gigante para muitos. Para outros é uma pessoa no trabalho que fica no teu pé e não deixa você ir à frente. Outros gigantes são as questões relacionais, um casamento que está fragilizado. Outro gigante é das tentações. Gigantes que aparecem, que você precisa vencer. Além dos gigantes, existiam 7 nações cananeias. 7 nações a enfrentar, muitas guerras. Então, oposições internas e tudo mais. Vamos ler Deuteronômio capítulo 7, verso 1, que fala sobre isso. Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estarão indo, para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Olha aí quantas. Os hetitas, os gergazeus, os amorreus, cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Olha o desafio. Então isso aqui é questão da vida. Viver não é fácil. Vão ter gigantes, vão ter nações. Para você conquistar, você precisa lutar, precisa ter coragem, determinação. Nesse texto, irmãos, nessa história de Josué, milhares de crentes em todos os tempos têm sido encorajados, mediante essas 3 garantias de Deus. Ele vai estar com você para te dar coragem, para te dar força, para te dar
ânimo, não desanime, ele diz. É muito fácil desanimar, irmãos. Eu estarei com vocês. É a máxima que Jesus proferiu em Mateus 28, 20. Lá no finalzinho, antes de Jesus subir aos céus, ele falou isso. É a mesma coisa que Deus falou para Josué, o Senhor Jesus Cristo fala aos seus apóstolos e para toda a humanidade. Ele diz: eu estarei sempre com vocês. Até quando? Até o fim dos tempos. Jesus, Ele vai estar com vocês em 2024. Que nesse ano não falte para você, então, coragem para você enfrentar os desafios, e que não falte a presença desse Jesus que vai fazer você conquistar as coisas, amém? A primeira coisa que não pode faltar no ano que vem na tua vida. A segunda coisa que não pode faltar, está registrado a carta de Paulo aos Romanos, tremendo esse texto também, capítulo 12, verso 11, que não pode faltar na sua vida, o ano que vem, é isso aí, ó. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Queria que vocês falassem comigo esse texto. Eu sei que muitos já estão cansados, eu estava bocejando ali, é difícil ficar até esse horário, mas vamos lá, todos juntos. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, e agora, sirvam ao Senhor, amém? Isso não pode faltar na tua vida no que vem, não pode. Outras traduções, essa da linguagem, essa da NVI, mas em outras traduções, não sei como é que está, a sua Bíblia diz: não sejam preguiçosos no cuidado. Essa é a Almeida atualizada. E na linguagem de hoje, trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos. Tudo isso está dentro do contexto. O foco aqui do apóstolo Paulo é realmente a palavra zelo. Zelo. Não errar. Não é ser mais ético em 2024. Ser mais diligente, ser mais operoso. Realizações mesmo, né? Eu vi a menina aqui buscando, né, na sacola, ela pegou várias coisas aqui, mas teve uma hora que, desesperada, ela tentou pegar mais coisas, mas não achava, aí achou dívida, achou um monte de problema, né, de conta para pagar, mas que o ano que vem você possa encontrar muitas bênçãos dentro dessa sacola, amém, irmãos? Muita bênção, por causa de que você vai trabalhar, vai ser zeloso, especialmente na obra do Senhor. Paulo aqui se refere exclusivamente à obra de Deus. É lógico que você, sendo zeloso na obra de Deus, naturalmente você vai ser um bom funcionário no teu trabalho. Naturalmente você vai ser uma bênção lá fora também, mas primeiro você vai ser aqui na obra do Senhor. Porque Deus vai te abençoar muito se você se dedicar à obra do Senhor. Vai te abençoar lá fora também. Vai extrapolar, vai transbordar a tua operosidade. Você vai ser bênção aqui na obra de Deus e lá fora. Não sejais vagarosos nas atividades espirituais, no compromisso com Deus. É isso que Paulo está falando. Não sejam vagarosos, remissos. No grego, essa palavra quer dizer lento, devagar, hesitante, tardio. Pelo contrário, estava vendo a irmã Rosângela, né, que passou por essa luta nesse ano e venceu. Ela é uma mulher de fibra mesmo, nós não duvidávamos que ela iria conseguir. Mas logo nesse final de ano ela foi eleita aqui uma liderança da igreja. Ela podia ter falado não, mas ela falou assim: não, eu não vou. Se Deus está confirmando, eu vou ajudar a obra de Deus. Ela não foi tardia, ela não foi preguiçosa nem lenta. Se Deus falou, ajuda a obra do Senhor, ela vai ajudar. Glórias a Deus. A igreja local, a obra de missões. Então você precisa ajudar a igreja, a obra, em missões, a visão da glória de Deus. Não devemos deixar o nosso dever. Irmãos,
e quem trabalha na igreja não é só pastor, a gente tem um chamado especial, nós nos dedicamos a nossa vida, nosso tempo, nossa energia, tudo na obra de Deus, que é um chamado, mas Deus chama outros cooperadores, pastor não faz nada sozinho. Então quando você estiver ajudando na obra de Deus, você tem que falar assim, eu estou cumprindo um dever, é uma honra, é o meu posto, eu não vou deixar esse posto, é o meu mandato, eu recebi um mandato, eu tenho que cumprir isso aqui, com fidelidade, com amor. Zelo vem do senso de dever, o zelo vem de um senso de dever. Deus me abençoou tanto que eu vou também abençoar a obra de Deus, e vem do amor. O zelo vem de duas coisas, do nosso sentido de dever, e do sentido do amor. Eu faço, não por obrigação, mas eu faço também porque eu amo o Senhor, então eu vou ser zeloso. Essa palavra, e daí ele diz assim, e que mais, além do senso de dever, do amor, o apóstolo Paulo diz assim, sejam fervorosos no Espírito, fervorosos. Essa palavra vem do grego embuliente, é igual aquele bule, e começa a ferver, né, aquele bule lá que você esquenta a água, começa a ferver lá, e subir no bule. Hoje não se usa mais isso, né? Mas vem dessa palavra, do grego. A palavra, essa mesma palavra atribuída a Apolo. Vamos ver o que Paulo diz a Atos dos Apóstolos 18, 24. Pode deixar que eu estou atento com o tempo aqui. Vamos terminar bem em cima do horário. Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foram instruídos do caminho do Senhor e com grande fervor. Essa palavra aí, é a mesma palavra que Paulo diz, seja fervoroso no Espírito. O Apolo, esse discípulo aí foi assim, e falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Ele era fervoroso em Jesus, fervoroso na palavra, e embora conhecesse apenas o batismo de João, e se você continuar lendo, você vai ver que ele foi responsável pela conversão de Priscila e de Áquila, que foram dois grandes personagens do início da igreja. Existe uma pressão, irmãos, externa, uma pressão externa que vem tentar esfriar o espírito, vem tentar abafar, diminuir e até apagar esse fervor da tua vida. São as coisas desse mundo, que em 2024, todas as pressões que virão sobre você, não te faça perder o fervor do Espírito, amém, queridos? Não deixe isso acontecer. Será que eu tenho aqui essa noite alguém que vai se desviar o ano que vem? Não, eu não vi nenhum amém aí, né? Não deixe o Espírito se esfriar, mas eles vão tentar. Mateus 24, 12, Jesus falou isso, que no final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos, que não seja você, que você pelo contrário, lute e seja fervoroso no amor, mas que esse mundo vai tentar esfriar, vai. Os crentes de Éfeso chegaram a perder o primeiro amor, diz lá em Apocalipse. Os laodicenses também não eram nem frios nem quentes, deixaram alguma coisa acontecer lá, que ficaram não mais fervorosos, nem quente nem frio. O Espírito Santo deve ser o fogo que faz nós sermos mais fervorosos, para fazer esquentar, é o Espírito Santo. Que em 2024 você busque bastante o Espírito Santo, amém? Não falte esse fervor. E por último, irmãos, Hebreus capítulo 10, verso 25, Hebreus 10, 25, Hebreus 10, 25, não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus. Está se aproximando. Mais do que nunca, irmãos, nós temos que nos unir como igreja, não deixarmos de nos reunir, de congregar, porque a vinda do Senhor está próxima, e a Bíblia diz que Ele vai levar a sua igreja. Por isso nós temos que estar mais unidos, que ano que vem, você não deixe as programações, não deixe de estar na igreja. Muitos falam, não precisa, eu adoro a Deus em casa, ou eu faço as coisas quando eu... Não deixa de se reunir. O homem não é uma ilha. O homem foi criado por Deus para ser um ser social, e o seu convívio com outras pessoas deve trazer alegria e satisfação. Aqui na igreja a gente se anima, a gente pega na mão do outro, ora uns com os outros, a gente ajuda nas dificuldades, repartimos. Por isso o plano original de Deus não era bom que o homem ficasse sozinho. Esse foi o plano de Deus, não fique sozinho, não fique só. Deus fez uma companheira que auxiliasse e que lhe correspondesse, fez a mulher, mas de repente a igreja também, a imagem da igreja, procura uma igreja, para você congregar, para que possa auxiliar você, que seja compatível ao teu jeito. Tem tanta igreja, você que nos visita, de repente busque isso. Em 2012, uma pesquisa concluiu que morar sozinho corta, em média, 4 anos da vida da pessoa. E até os mais jovens, entre os jovens que são solitários, o risco de morte é 9% maior do que o dos idosos que têm amigos. Tem muitos jovens hoje que têm se isolado. João 16:33, Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu a solidão, irmãos. Jesus venceu a solidão, por causa que ele estava com a presença do Pai. Se há alguém que compreende sobre como é ruim ficar sozinho, é a pessoa de Jesus. Por isso que Ele criou a igreja. Por isso que Deus formou a igreja, por isso que Ele morreu pela igreja, para que a gente estivesse unido, não estivéssemos mais sozinhos. Ele realizou a sua expiação para que verdadeiramente nunca jamais andássemos sozinhos. Que o ano que vem, 2024, não falte a tua presença na igreja, não falte. Congregar, estar junto, deve ser uma prioridade. Não deixemos de nos congregar, diz Paulo, porque o Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Concluindo, irmãos, e tantos mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Mais do que no ano que está se passando, no próximo ano precisamos continuar conscientes que poderá ser o último ano da nossa vida, porque Jesus vai voltar, ou nós iremos até Ele, pode ser, mas que Deus nos encontre fervorosos no Espírito, que Deus nos encontre com coragem, com zelo pela tua obra, pela sua obra, que Deus encontre a gente firme, não deixando a obra de Jesus para depois, mas fazendo dela uma prioridade. Que Deus faça com que essas coisas não faltem na tua vida em 2024, e assim você será bem sucedido, assim você será abençoado, assim você terá tudo que Deus tem preparado para vocês. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos irmãos? Amém.